nesse mercado para ficar chorando mágoa, você está nesse mercado para você ser um operador. Então opere, ok? Houve oportunidade, deu a oportunidade da entrada, você entra. Não teve a oportunidade da entrada, ou rompeu a oportunidade da entrada e continua subindo, eu perdi a oportunidade, maravilha. Beleza, Antônio, olha só, houve todo esse rompimento, voltou acima de novo, aí não sei que diabo que foi que aconteceu, ele voltou para baixo, bateu nos 20 pips, então quer dizer, além da mínima da entrada onde eu entrei aqui, além da mínima, muito obrigado, eu perdi mais 20 pips. Meu amigo, você está operando em momentos de notícias. Isso só vai ocorrer em momentos de notícias. Tá certo? E principalmente se você estiver operando gráficos pequenos, gráficos menores, M1, M5. Tá certo? Procura operar para você encontrar no começo, né? M1, M5 é válido em momentos de consolidação, em momentos que ele está lá. Você vê que existe um canal no M15 onde tem um suporte e uma resistência. Aí você joga para gráfico menor, M5 ou M1, porque você vai poder ter esses padrões com mais frequência. E obviamente ele vai ficar ali buscando, ele vai ficar oscilando entre o suporte e a resistência até que ocorra algo que tire, que rompa ele para cima ou para baixo. Tá certo? Aí você viu esse rompimento, você já corre para o M15. Verifica lá se houve um padrão, tá certo? E o restante eu vou ensinar para vocês no decorrer do curso. Porque se a gente for ficar voltando, falando essas coisas, eu vou pular as coisas aqui e vocês vão se embananar tudo. Então olha só, nós estamos falando do Piercing Line, ok? Então houve uma tendência de baixa. Após essa tendência de baixa, uma vela reverteu. Essa vela, ela entrou, né? Ela penetrou de 60% a 80%, até 100%, né? Da vela anterior. Aí a vela fechou essa vela, né? Do padrão. Aí a próxima vela, ela rompeu. Olha só. Essa é a vela que forma com o padrão. Então agora ele tem que romper essa vela aqui. Essa é a confirmação. Então ele bateu nesse ponto, né? Rompeu, tá certo? Com uma vela, igual eu mostrei aqui para vocês, né? Uma vela calma. Teve uma sombra de vela, uma sombra da vela, além da sombra da vela, tem o corpo real da vela no rompimento. Não foi só a sombra da vela que ficou para fora. Porque se você for operar, tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar toda essa bagunça aqui, para mim mostrar para vocês por que eu estou dizendo isso. Vamos dizer que após o fechamento dessa vela, ela fechou assim, ó. Ela foi lá em cima, olha só, foi lá em cima. Oh, meu pai. Fiz errado. Ai, fechou. Tá certo? Só que o que aconteceu? Ela foi lá em cima. Só que ela voltou para trás, tá certo? O rompimento é onde? O rompimento seria aqui. Essa aqui é a linha, a região do rompimento. Ela rompeu, mas voltou com força para baixo. E o corpo real da vela ficou para fora do rompimento, para baixo do rompimento. O que pode ocorrer aqui? A prova de que isso aqui é um falso rompimento. Isso aqui é um falso padrão, aliás. Tá certo? E se nesse caso, exclusivamente nesse caso, isso aqui ocorrer, cancela, esquece esse padrão, porque é um padrão falso. Tá certo? Houve o rompimento, mas voltou para trás, deixou só a sombra da vela, e a próxima vela veio abaixo no maruboso, ou com 2, 3 velas, ela rompeu a mínima do padrão, já está confirmado que o padrão é falso. Tá ok? Então, senhoras e senhores, esse é o Piercing Line. Vamos deixar esse quadro aqui aberto para manter aí a continuidade da aula, ok? Então, definição. Primeiro, um movimento de baixa forte, seguido de um candle de alta que penetra em mais da metade o candle anterior. Padrão mercadológico.
qual é a lógica desse padrão? Os comprados começam a pensar que o preço já atingiu um patamar adequado e é uma boa oportunidade para comprar o ativo, ou seja, ele já teve uma queda frequente aí, muito forte, e ali ele começa a perder essa queda, começa a perder força, ela dá uma consolidada, aí ela dá mais umas 2, 3 pernadas de vela para baixo, e o mercado começa a pensar então que ali já foi o suficiente para essa queda, e eles começam a desencarteirar, né? Sair das posições vendidas e começa a comprar, né? Entrar com a operação comprada, e aí vem essa vela aqui, né? Formando aqui uma confirmação de que esse trend vai reverter ou vai fazer uma bela de uma correção, buscando aí níveis de resistência, tá certo? Então ele vai fechar esse nível aqui onde ele está como suporte, né? Vai fechar isso aqui como suporte e vai tentar agora uma correção lá na resistência. E se ele romper a resistência com o corpo real da vela fechado, a vela do rompimento da resistência fechou com o corpo real para fora do rompimento, então quer dizer que agora é uma reversão de tendência e não apenas uma correção, tá certo? Importante, quanto mais o candle de alta penetrar no candle anterior de baixa, maior será a possibilidade da reversão. Mas não quer dizer que se ele fechar em 50% ou 40%, essa vela deixou de ser aí uma possibilidade de uma pequena correção, porque forma um outro padrão diferente. Seguindo, ação do preço no gráfico diário. Então aqui está aqui, ó, mostrando para vocês dentro de um gráfico diário. Por que eu estou usando o gráfico diário? Porque o gráfico diário, quando ele mostra um padrão, meu amigo, não tem conversa, não tem trelelê, não tem será que não. Mostrou o padrão, a coisa vai fluir mesmo. E não tem essa de violinada não, porque violinar em cima de um gráfico diário, semanal, mensal, a ponto de dar uma violinada, de tirar você da operação, aqui, falar com você, a terra tremeu, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma tendência de baixa, antes aqui já vinha uma baixa constante, tá certo? Houve uma correção, após essa correção ele desceu de novo, rompendo a correção, e aí não teve mais, é aquilo que eu falei, ele teve uma pernada de baixa, aí ele deu uma relaxada, né? Ou seja, chegou num nível de exaustão, tô exausto já, não aguento mais ficar caindo. Aí o que acontece? Ele vai dar uma consolidada naquele nível. Aí o que ocorreu? Ele pegou e deu outra queda, tá certo? E nessa queda, não na consolidação, mas nessa queda, olha lá, 1, 2, 3, 4 velas de queda, tá? Nessa queda, ele formou o piercing line. Olha aqui, fechou aqui, mudou para cá, tá certo? Subiu 90% da vela anterior, né? E fechou essa vela, ou seja, o tamanho do corpo real, ele invade mais de 80% da vela anterior. Agora é só aguardar a confirmação. Agora olha lá o que eu falei. A confirmação é aonde? Bom, entenderíamos que seria nessa vela aqui, que é a vela anterior. Só que essa vela anterior aqui, ela mostra o quê? Uma vela de indecisão. Ela não sabe se vai para cima nem para baixo. Então isso aqui não é considerado, tá certo? Aonde que é? Onde seria, então, professor, auxiliar, né? Auxiliar dos professores, aonde seria então a confirmação desse padrão, né? Aonde seria aí a confirmação desse padrão? Aqui, ó. Como essa vela de indecisão nós não consideramos ela, então o rompimento dessa vela é aqui, ó. O rompimento aí, para confirmar, né? Ele vai confirmar para você aqui. E olha só, que coisa interessante. Por isso que é bom, eu sinceramente, eu só opero diário, diário H4 e H1. Por quê? Porque essas coisas não me pegam desprevenido. Você poderia ter colocado até aqui, ó, o seu stop na mínima anterior. Poderia ter sido aqui, ó. Seu stop na mínima anterior, tá certo? Por quê? O que foi que ocorreu? Confirmou, ela subiu, rompeu a vela da indecisão, mas o que houve? Uma correção, ela veio abaixo aqui. Porém, ela não veio aqui até o rompimento.
até a mínima, onde você pôs o teu stop loss.